Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Market. O meu nome é Leandro Guerra. Hoje eu estou gravando esse vídeo aqui de Londrina, no Paraná, Brasil. Imagine a seguinte situação. Eu estava olhando ali para o mercado e de repente vem aquela nova ideia para fazer um novo trade system, um novo método de investimento. Aí você pega a sua série histórica de dados, o seu programa favorito, R, Python, Excel, não importa, e aí você começa a fazer o backtest. Algumas horas ali, ou mesmo dias de trabalho depois, você fala, nossa, funciona, né? Vê aquela belíssima curva de retorno e você fica ali ansioso para enriquecer rapidamente, né? Tudo isso vem sempre à mente quando você olha aqueles resultados fantásticos de retorno do backtest. E aí você, cheio de confiança, vai para a vida real. Esse início de vídeo, ele reflete exatamente o dia a dia de quem tenta, de alguma forma, vencer o mercado. E neste momento, o trader, essa pessoa que tenta vencer o mercado, ela pode se deparar com três possíveis cenários. O primeiro, que é o pior de todos, é que você faz aquele backtest, a sua teoria para de funcionar logo quando você começa na conta real. O segundo é que a sua teoria vai funcionar por um tempo e depois para de funcionar e está tudo perdido. E o terceiro e melhor cenário é que a sua teoria ainda continua funcionando e o seu saldo aumenta a cada dia. Se você ler alguns trabalhos de Popper, né, que é um dos maiores filósofos da história e da ciência, e refletir um pouco, você vai ver que uma teoria pode ser considerada uma teoria somente se ela já foi testada e refutada, ou se ainda não é sabido se ela está errada, né? Parece um pouco confuso, mas se você prestar atenção, você pode concluir de imediato. Uma teoria nunca está certa? Exatamente, esse é o ponto. Se você já leu o livro fantástico do Taleb, né, A Lógica do Cisne Negro, que é uma das melhores obras que eu já li, ele mesmo diz lá no livro que uma teoria nunca estará certa porque a gente nunca sabe se todos os cisnes são os brancos. Então a gente não pode induzir que todos os são, porque se a gente fez apenas uma análise histórica dos cisnes que moram aqui nesse lago, a gente nunca viu um cisne negro, então a gente fala que todos os cisnes são brancos. Tá seguindo o raciocínio? Então, voltando ali para aqueles três cenários que você pode se deparar depois do seu backtest. Aquele primeiro, que a sua nova teoria não funciona logo após o início, por que isso acontece? Isso acontece porque os dados históricos que você tinha não continham nenhum exemplo daquilo que acabou de acontecer no mercado e isso contrariou a sua teoria, né? A dinâmica do mercado, as informações disponíveis e a relação entre a oferta e demanda do preço, elas se alteraram exatamente no momento em que você colocou ele à prova, ali na conta real. Isso possui uma forte correlação com o cenário seguinte, que é aquele cenário número 2, que é onde a sua teoria começa funcionando muito bem na conta real, só que logo depois ela para. Né? Embora seja parecido com o cenário número 1, a grande diferença está no fato de que o momento atual do mercado ainda contém algum resquício daquele comportamento que você previu no backtest, né? Ou até um pouco pior, a teoria desenvolvida está com o que a gente chama de overfitting, que é sobreajustada, você otimizou tanto, e esse é um problema muito comum de quem usa robô, você faz tantas customizações para tornar aquela teoria lucrativa, que ele perde a capacidade de generalização. Né? Qualquer variação do mercado ele não vai conseguir entender. Então você aprendeu tudo o que aconteceu no passado, só que isso te deixa totalmente cego para o futuro. E aí tem o terceiro ponto, que a sua teoria ainda está funcionando e o seu saldo vem aumentando a cada dia. Então, o que a gente pode concluir do cenário vencedor? Que a teoria funciona, sim, de fato, mas ela vai funcionar até um momento futuro em que ela será refutada. E nesse dia, o seu sistema irá falhar e dependendo de como você faz o seu manejo de risco, ele pode ter consequências devastadoras, né? Então a confiança no sistema e a autoconfiança do trader, ela vai inflar como aquele saldo da conta e como um balão muito cheio estoura mais facilmente, o dia que vier uma situação ruim, o balão vai explodir, assim como a sua autoconfiança. A diferença deste cenário para os demais é apenas o fato de que aquele evento improvável ainda não aconteceu. Aí você fala assim, poxa Leandro, fiquei desanimado então, não tem escapatória, estamos fadados a perder?
Não, a gente tem escapatória, tem salvação. Apenas a gente não se deve olhar apenas para aquele resultado histórico, mas você tem que ficar pensando no cálculo da expectativa positiva dos retornos e em atualizar o seu sistema. Porque ele vai dar errado algum dia e se você não tiver um manejo de risco, você vai quebrar. E dar errado eu não me refiro apenas a alguns dias de perdas, eu me refiro a uma sequência de perdas sem alguma explicação aparente que te faz quebrar a conta, né? Imagina que o seu sistema tenha só 0,1% de chance de falhar, é aquele sistema perfeito. Ou seja, na média, apenas 1 em 1000 vezes ele não vai funcionar. Aí você tem que parar para pensar e entender o seguinte, que o seu sistema pode falhar em qualquer uma das tentativas, seja a tentativa número 1 ou qualquer uma até a tentativa número 1000, e não necessariamente até após só a 999. Podem existir também 2, 3 falhas seguidas, porque aquela taxa de 0,1% ela é apenas atingida no limite, lembrando aí das aulas do cálculo, né? Então, na média, eu tenho aquele erro. Então isso pode acontecer a qualquer momento. Se eu tentar 2.000 vezes, eu posso ter 2 falhas, taxas seguidas, e sempre aquela média de 0,01% vai acontecer. Posto isso, então o que você tem que ter em mente? Você tem que ter um sistema no qual o seu gerenciamento possa gerenciar a perda máxima que você pode ter quando o seu sistema fatalmente der errado algum dia. E aí a flexibilidade também de atualizá-lo, né? Então a gente tem que se concentrar exatamente nesse ponto. Saber a sua perda máxima para te ajudar a fazer o cálculo da expectativa de retorno apropriado para aquele trade. Então, recordando de novo o Taleb, pegando até um exemplo que ele dá lá no livro Fooled by Randomness, o mercado pode ter 70% de chance de subir e te dar um ganho de 1%. Parece bem promissor, né? 70% das vezes vai subir. Só que caso ele não suba, que é os outros 30%, a sua perda pode chegar a 10%. Então, considerando que você tinha ali R$1.000, a sua expectativa de trade nesse caso, ela é negativa em 230. Por quê? A cada 10 vezes você vai ganhar R$70, mas no total você vai perder 300. Então, o seu saldo final é menos 230. Né? Parece muito interessante você ter uma taxa de acerto de 70%, mas se você não levar em conta esse gerenciamento, esse cálculo da expectativa do trade e não levar em consideração o que vai acontecer nos 30% que ele erra, né, aquele belo backtest que começou com uma bela teoria, não vai valer nada. Tenha sempre isso em mente, pessoal. Um grande abraço, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Até o próximo, tchau, tchau.